CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Hoje é terça-feira, 14 de janeiro de 2025, o último dia antes de oficialmente a temporada começar para o futebol de Campinas. Vamos juntos aqui com o CBN Esportes, atualizando todas as informações do time do seu coração. No tênis, o brasileiro João Fonseca venceu o russo Andrei Rublev, número 9 do mundo, por 3-0 e avançou à segunda rodada do Australian Open. As parciais foram de 7-6, 6-3 e 7-6. Em 2 horas e 23 minutos, João Fonseca fez história ao vencer um top 10, sendo uma das principais esperanças no tênis masculino a partir desse momento. Na próxima fase, Fonseca vai enfrentar o italiano Lorenzo Sonego. E no feminino também deu Brasil, hein? A Bia Haddad também venceu. Já diria Carlos Eduardo Galvão Bueno, vencer é bom. Vencer a Argentina é melhor ainda. Bia Haddad foi para cima da Julian Riera e venceu por 2-1 com parciais de 6-4, 7-5, 6-2. Dia histórico para o Brasil no Aberto da Austrália. E agora o destaque do Guarani, que começa amanhã sua caminhada no Campeonato Paulista. O destaque do Bugre chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe, bom dia. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. Uma excelente terça-feira pra todo mundo. Tá chegando a hora pro torcedor do Bugre ver a versão 2025 do Alviverde. Vários jogadores contratados. No total, foram quase 17 atletas. A maioria dos jogadores já estão regularizados no boletim informativo diário da CBF. Ontem, o Guarani anunciou mais 3 atletas de forma oficial. Entre eles, o atacante Rafael Bilu, que estava no CRB e fez toda a base no Corinthians. Daqui a pouco, a gente traz aí os atletas que já estão regularizados e que estão à disposição do técnico Maurício Souza para a estreia contra o Botafogo amanhã no Brinco. Tem mais gente virando o SAF no futebol. O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, celebrou a assinatura da proposta vinculante para a venda da SAF tricolor a empresários mineiros. Nos termos do negócio, ficou acertada a venda de 90% das ações do Santa Cruz, com a obrigação de investimento na ordem de R$1 bilhão nos próximos 15 anos. Já informações do futebol paulista, a treta entre Leila Pereira e Dudu e o contrato de Depay no Corinthians, que pode chegar ao valor de R$120 milhões. No NBB, o Mogi das Cruzes reencontrou o caminho das vitórias da temporada 2024-2025 ao superar Brasília por 89-71 ontem à noite no ginásio Hugo Ramos em Mogi. Partida válida pelo retorno da fase regular. Com o resultado, o Mogi quebrou uma sequência de 3 derrotas e subiu posições na classificação, ocupando agora o 14º lugar. O Brasília, que sofreu a segunda derrota consecutiva, segue na 3ª posição com 13 vitórias em 21 jogos. Amanhã tem Ponte em campo também. Começa a temporada para o profissional da Macaca. Chegando com as informações, Antônio Lupe. E também com uma versão 2025 totalmente diferente do que foi a temporada passada. A Ponte totaliza 18 reforços contratados. Apenas o chileno, o Vicente Concha, ainda não foi anunciado oficialmente. Todos os jogadores que foram anunciados pelo departamento de futebol já estão regularizados. A Ponte encerra a pré-temporada em Bragança Paulista e embarca direto para Novo Horizonte, palco da estreia da Macaca no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, amanhã às 6:30 da noite. No Cariocão, o Botafogo entra em campo hoje às 7:30 no Engenhão para enfrentar a Portuguesa pela segunda rodada da competição. O Fogão precisa da vitória. Perdeu o primeiro jogo pro Maricá, 2-1. Já a Lusa derrotou o Bangu, 1-0 fora de casa.
E agora o destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segue sem chover na Copinha, tô estranhando isso. Bom dia pra você, Fábio Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Começa a pegar fogo já a Copinha, viu? O Corinthians venceu ontem o Falcon por 1-0 e se garantiu na terceira fase. O Timão agora pega o Vila Nova de Goiás. Já o Palmeiras venceu o Referência por 2-1 e terá o Sport pela frente. O Flamengo está eliminado, perdeu ontem por 3-1 para o Bragantino e o Vasco segue na Copinha, venceu o Juventus na Javari por 1-0. Hoje já tem início a terceira fase, destaque para Ferroviária e Santos em Araraquara, São Paulo e Juventude em Jaú, Cruzeiro e Portuguesa em São Carlos e os duelos dos campineiros. A Ponte encara o Botafogo em Votuporanga e o Guarani pega o Atlético Mineiro em Franca, viu, Júlio? Maravilha, Fábio Scheibe, estaremos de olho sem dúvida nenhuma nos times de Campinas na Copa São Paulo. E agora a opinião do CBN Esportes a cargo de Carlos Eduardo de Freitas. Acabou a pré-temporada, Carlão. Acabou a pré-temporada, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Eu acho que hoje já temos um aperitivo, né? Porque as duas equipes em campo, enfrentando grandes clubes do futebol brasileiro, o Guarani contra o Atlético Mineiro, a Ponte contra o Botafogo pela Copinha, já esquentando os tamborins para amanhã, a categoria de cima, né? Ponte Preta e Novo Horizontino, Guarani e Botafogo de Ribeirão. A gente espera que seja um 2025 bem diferente do que foi o terrível 2024 para as duas torcidas de Campinas. E hoje um dia histórico, meu amigo Carlão de Freitas, você que também é um amante do tênis. Tô ficando mais. João Fonseca conseguiu uma vitória impressionante, um 3-0 seco no número 9 do mundo. Partida impressionante do João Fonseca, avançando em sua primeira participação em Grande Slam. Olha, pode até de repente ser eliminado na segunda rodada, terceira fase, não avançar às oitavas, enfim. O João Fonseca nos dá uma esperança de um grande futuro no tênis. Nossa, realmente estamos precisando, né? Há algum tempo, acho que desde o fenômeno Guga, né? Nós não soubemos aproveitar. É claro que a Bia Haddad no feminino tem feito aí grandes campanhas, inclusive ontem estreou bem, vencendo a Argentina, um sufoco danado, mas conseguiu vencer. Mas o João Fonseca é sim uma esperança. Você até me disse, né, Júlia, acompanhando a entrevista dele, muito pé no chão, muito tranquilo, muito sereno com relação a este momento, né? Porque a gente sabe que a badalação ela chega. O João Fonseca está vivendo este momento, porém com muita ponderação, e isso é importante. Boa sorte neste caminho que já é vitorioso pro menino João Fonseca. 18 anos, ô Júlio Nascimento. 18 anos. Grande João Fonseca, aliás, dobradinha do Brasil então, né? No feminino com a Bia Haddad, no masculino João Fonseca. Cara, eu assisti inteiro esse jogo, acho que pela primeira vez assisti um jogo inteiro. Teve pneu ou não? Não teve pneu, muito pelo contrário, tá louco, um sufoco danado. A Argentina, tá bom. Nossa, só no último set que a Bia Haddad conseguiu jogar bem. É isso, 11h14, já liberando aqui as participações pelo nosso WhatsApp, 991869070, 991869070 é o WhatsApp da CBN. CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samela Dipi. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. 2024 teve muito grito de gol. Muito obrigado, torcedor. Em 2025, contamos com você. Sempre ao lado do seu time de coração. A bola volta a rolar em janeiro. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Moraes Salles, sentido centro, tem excesso de veículos desde a rua Rafael Andrade Duarte até a chegada à rua Coronel Quirino. Tem ponto de obras pela Coronel Quirino, o motorista perde tempo ali na chegada a Moraes Salles. Quem segue no sentido Nova Campinas, a Moraes Salles tem boa movimentação. Rua Irmã Serafina tem excesso de veículos pelas duas pistas. Quem segue pela Anchieta perde tempo somente pela pista da esquerda na chegada à Avenida Orozimbo Maia. A Orozimbo Maia tem trânsito intenso pela pista da direita da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil, sentido centro, e pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Francisco Glicério. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, vai fazendo um bom caminho. A Senador Saraiva está bastante carregada pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até a Rua General Osório, e quem segue pela pista da esquerda também vai perdendo tempo, da Avenida Campos Salles até o viaduto Miguel Vicente Cury. Júlio. Obrigado, Thaís Azevedo, com informações da movimentada Campinas nessa terça-feira. Thaís volta na programação da CBN agora 11h17. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta com o CBN Esportes. Um abraço aqui para os nossos ouvintes participando. Luiz Torres manda aqui a pergunta do milhão, hein? Qual canal de TV vai passar o jogo Ponte Novo Horizontino? Luiz. Ninguém sabe, Luiz. Torres, né? Talvez alguém saiba, mas YouTube, né? YouTube. não tem essa informação confirmada, porque a federação não fala, os clubes não falam. Estamos ainda no aguardo dessa informação, ok, Luiz? Mas com certeza estaremos aqui em transmissão da CBN, de um jeito ou outro. Se não transmitir, a gente junta a galera aqui no bonde, né? Vai todo mundo pra Novo Horizonte. As pressas, né? As pressas. Quantas horas aí de... Umas 4 horinhas. Pertinho. 3h30, dependendo do piloto. Bom dia, galera da CBN. Precisamos de pessoas boas no futebol, no vôlei, no tênis, em todos os esportes no Brasil. Antônio Wilson mandando aqui. É verdade, né? Que o Brasil volte ao topo em vários esportes, como foi por muito tempo. E o João Fonseca é uma grande aposta para que isso ocorra no tênis masculino. Aliás, ontem tivemos, né, uma notícia triste para quem é fã do esporte, né, que o Arthur Zanetti anunciou a aposentadoria dele, né, ele que é um medalhista olímpico, a gente até destacou ontem, né, um cara que fez história, né, um cara que poxa, medalhista olímpico e em virtude das lesões, a própria idade também, 34, 35 anos, ele decidiu, entre aspas, aposentar as chuteiras ou pendurar as chuteiras. Mas como que fala nas pendurar as argolas, ué?
Não, ou ele soltou as argolas, né? Agora já é pendurada. Agora já é pendurada. Então, é isso aí, Fábio Chay. Então ele soltou as argolas. Soltou as argolas. Mas o nosso ouvinte, o Antônio Wilson, ele tem razão. Será que é o Antônio Wilson narrador? Será que é? Eu não tenho a informação. Se for, pra mande aí, passar Antônio Wilson. O aqui. maior lateral direito da SEC. Mas o que acontece? Os esportes em equipe e alguns individuais nos últimos anos, realmente o Brasil ficou aí afastado, né? Você pega o vôlei masculino, você pega até o vôlei feminino, o basquete feminino, o basquete masculino, o tênis também, nós tivemos há um bom tempo, né? O Guga, e depois não conseguimos emplacar um novo talento, o Belucci, né? Tomás Belucci até tentou, mas... Uma das grandes exceções. Sim, mas não conseguiu. A gente pega aí na ginástica, a Rebeca Andrade tem dado um recado importante e positivo. O Ricardo Simões está lembrando aqui do De quem? Gabriel Medina. Não. Bertolotto, Fórmula 1, Bertolotto, filho do Não, Valmir. mas o último foi o Massi, e se não me engano faz um tempão, Não, né? Gabriel Bertolotto. Eu tô tentando lembrar o sobrenome. Gabriel Bortoleto. Bortoleto, é o do mesmo do Valmir Valmir, Bortoleto, é o filho exatamente. dele. É o dele, que É vinha o aqui filho, pequeno. parece que Cara, deu um sumiu, branco, né? velho. O Valmir ia ficar bravo. O Valmir não esqueça, tanto que eu Não, falo mas todo é um dia filho sem, que o sem Valmir cola. não infelizmente, ainda Gabriel- tá no processo jurídico, Gabriel né? Bortoleto. Piloto de F2. Vamos ver agora se na Fórmula 1. Mas então, só pra terminar meu Logo é raciocínio, é essa situação Vai. de que o Brasil Tá ficou em falando muito segundo... também. E nem sempre em segundo plano, hein? Às vezes em plano nenhum nas modalidades esportivas, agora quem sabe aí com o menino João com a Fonseca. Bia Haddad, podemos voltar ao topo de vários esportes. Até do futebol a gente tá ficando pra trás, hein? Faz Por tempo. gentileza, Lu, verifica pra mim aqui, pro João Verifico. Roberto, o valor dos ingressos de Guarani e Botafogo Pois amanhã. não, como já diria o outro. Na minha opinião, às vezes... Opa, aqui é do... mais cedo, né? O Derivaldo mandou o programa pro Felipe Pereira. Bom dia, Lupe. Carlão, tamo junto em Charonal. Fábio, você também sofreu com referência ontem. Quase rodaram, hein? Eu estava até conversando com o Carlão, né? O Palmeiras, depois que o Abel Ferreira convocou os jogadores da base para subir ao profissional, para treinar com o profissional, começar a pré-temporada profissional, o time do Palmeiras caiu muito, né? O Palmeiras tirou 5 jogadores que eram essenciais para a equipe: o Figueiredo, o Alan, o Luigi, o próprio Benedetti, o zagueiro também. O Palmeiras está sofrendo bastante, virou um time comum. Antes o favoritismo que o Palmeiras tinha para essa copinha, agora já não faz parte mais. Amanhã é um jogo complicado contra o Sport, também em Barueri. E estão lembrando aqui que o Flamengo rodou também na Copinha, Nossa, né? Gol de letra do Bragantino. 3-0 no primeiro tempo. Nossa, mas aqueles 20 minutos lá do Bragantino... Mas a impressionante. diferença também, o Flamengo com o Sub-17, praticamente muitas o equipes Bragantino estão, né, é muito forte, Sub-17. né? A gente né? tem falado isso, né? O Galo com o Sub-17, o Vasco da Gama com o Sub-17, Botafogo. o Flamengo, Botafogo o também? Botafogo. Botafogo Quem é mais? adversário da Ponte hoje. Sub-17, Botafogo. O próprio Santos, com muitos jogadores jovens, o São Paulo também. O Internacional foi eliminado já. Jogadores jovens Internacional. todo mundo vai ter, né? Porque Daqui a tem limite de pouco idade. os clubes vão deixar a copinha de lado, assim como estão deixando os estaduais. O Carlão Fernandes tá dizendo aqui que a TV é aberta, os jogos da semana são Corinthians e Velo no dia 19 e Velo Clube Santos no dia 25. Sim. Não vai Não. ter jogo de quarta-feira, não? Amanhã tem Palmeiras Portuguesa pelo canal, aquele tradicional canal ligado à Igreja Evangélica. Sim. Vai transmitir esse duelo entre Palmeiras e Portuguesa abrindo o Record, Paulistão. né? O João Fonseca pintou o novo Guga. Manda aqui o Emerson. Ó, só pra informar o valor dos ingressos Vai. pro nosso ouvinte aí, Guarani e Botafogo, amanhã, 7h30 da noite. Cabeceira Sul, R$40 a inteira, 20 a meia. No Tobogã, R$50 a inteira e 25 a meia. Tobogã inferior, rapaz, tá caro, hein? R$80 a inteira e R$40 a meia. Ai, ai. E a Vitalícia, R$50 a inteira, 25 Não, a meia, não pode ser verdade isso. além dos R$30 de acesso, tô te falando. Não pode ser O verdade. mais barato é a Cabeceira Sul, R$40 a inteira, 20 a meia. Tobogã, R$50 a inteira, 25 a meia. R$80 a inteira, 40 a meia no tobogã inferior. Deixa eu ver se tem promoção com a camisa. Não tem. Promoção. Meia entrada, estudantes, aposentados, professor, não tem camisa O não. Guarani está desconectado com a realidade. Ó, não e tem um muito o que detalhe, fazer, detalhe né, importante, hein? Reconhecimento facial, precisa fazer o cadastro, hein? Tem que chegar cedo, hein, galera? Senão vira aquele fuzuê lá, uma roleta. Não, mas tem como fazer pelo terrível. site, ingressosa.com, aí você clica em entrar, crie sua conta, ou caso já tenha o acesso, faça o login e a senha, clique no nome do usuário, depois reconhecimento facial e já consegue fazer pelo site, hein? Não é lá na hora, então já providencie pra não dar problema, porque senão vai ficar todo mundo lá pra fora e vira aquela reclamação total.
Além de estar caro, tem que fazer o reconhecimento facial, hein? Mas infelizmente não tem muito o que fazer, né? Não, me recuso a acreditar nisso, Fábio. Mas o futebol hoje em dia tá cada vez mais caro. Não tem cabimento um Guarani Botafogo, o ingresso ser R$80. Estádio Brinco de Ouro Em da janeiro? Princesa. Não combina. Não Acho pode. que teria que ter um preço mais... Até gostaria de saber quanto que é Novo Horizontino e Ponte, por exemplo, Novo Horizonte. Ah, gente, pega aqui pra você, não tem problema. Vamos ver. O Rogério Bugrino... Mas o preço, desculpa só, o Vai preço lá. é o clube que define, Júlio? Ou é a Não, tem federação? uma limite limitação, e a partir da limitação... Existe uma limitação pro ingresso mínimo. Sim. mínimo, isso. E aí, a partir disso, a diretoria do clube que define. Cara, 80, difícil. Sinceramente, difícil o cara pagar. Se o cara não for sócio, dificilmente ele vai pagar 80 mango pra assistir Guarani e Botafogo, em virtude de tudo que tem acontecido com o Guarani. O Rogério Bugrino, os clubes estão escondendo jovens talentos para não perder. Escreve aqui. Aí na hora que os times estão brigando para cair, os ingressos vão a R$10. Exatamente. É isso. Aí na necessidade de lotar, aí coloca R$10. Aí tem como, entendeu? Bom dia, Carlão. Comentarista imparcial de sempre está radiante. É nóis. Coração, Alexandre Nova Europa. Depois eu mostro aqui pra você a mensagem na íntegra. Um grande abraço. Bom dia, eu tenho aqui o canal que vai transmitir o jogo amanhã. A minha chave Pix é o celular. Assim que eu mando a informação. O grande Renato aqui tá brincando. Mas o Campeonato Paulista começa amanhã, ainda com muitas incertezas, né, sobre as transmissões. Lembrando que na Série B do ano passado nós tivemos também, acho que até a véspera ou até o dia da rodada inicial, muita incerteza também sobre os primeiros jogos do campeonato da Série B na ocasião, e agora isso se repete no Campeonato Paulista. E só para deixar o ouvinte a par aqui, lá em Novo Horizonte, os preços dos ingressos para Novo Horizontino e Ponte Preta, arquibancada geral local, R$20 a inteira, 10 a meia. E visitante, 40 a inteira, 20 a meia. Mas tem que ter tem um setor que é R$40 inteira e 20 a meia, porque só pode cobrar um valor para visitante se tiver o mesmo valor pro torcedor do Novo Horizonte. A arquibancada inferior do Novo Horizontino, no caso. Isso. Ah lá, mas é delão. 40 e 20, tá bom. Aí já é diferente. E para um time que entregou muito mais a sua torcida do que o Guarani entregou pra torcida verde. De Série B, querendo ou não. Primeira rodada amanhã, Novo Horizontino e Ponte, às 6h30. Guarani joga contra o Botafogo às 7h30. E também amanhã tem o Palmeiras em campo contra a Portuguesa, 9h35. Especificamente 9h35. Aí teremos na quinta-feira Bragantino e Corinthians, às 7h30 no Nabi Abichedi. O Santos joga também na quinta-feira às 9h30. Lembrando que o São Paulo, por estar nos Estados Unidos, teve o jogo contra a Inter de Limeira adiado para o dia 10 de fevereiro. Então estreia só na segunda. Detalhe importante: regulamento do Campeonato Paulista. Artigo número 27. O preço mínimo do ingresso nos estádios será de R$40. Somente podendo ser reduzido mediante prévia e expressa autorização da Federação Paulista de Futebol e para atendimento à legislação vigente. Então é isso, o valor mínimo que a federação exige no regulamento, R$40. Se quiser cobrar um valor menor, como o glorioso Tigre de Novo Horizonte, o Novo Horizontino, você precisa de uma autorização da Federação Paulista de Futebol. Então é isso que consta no regulamento. Então, o ingresso tá caro? Tá caro. Mas o Guarani tá seguindo aí o que está determinado no regulamento. Aí, se o preço é barato ou caro, a gente já vai entrar numa outra discussão, mas que é necessário a autorização do clube junto à Federação Paulista, já que no regulamento o preço mínimo do ingresso a ser cobrado é de R$40. Porque tem uma coisa, já tem o repórter CBN, mas uma coisa é você cobrar um pouco mais caro por um Allianz Parque, por uma Neoquímica Arena, por tudo que envolve o estádio, pelas equipes que jogam lá, né, principalmente os mandantes. Agora, no interior, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que é lindo, é maravilhoso, mas hoje é um local obsoleto, complicado para o torcedor, né? E em comparação às grandes arenas, eu acho que R$80, e ainda mais pelo que o Guarani entregou para o seu torcedor, eu acho muito caro. É isso. Bom, aqui mandar um abraço aqui pro Geraldo Herrera.
Em Rio Claro, 100zão, arquibancada 80 geral contra o Santos, dobra o valor, vai velão. Manda aqui. Bom dia, amigos da CBN. Vamos ver se esse time do Guarani vale o ingresso. JP de Moraes. A gente espera que pelo menos isso, né? Pelo menos o Guarani compense aí quem for ao campo com uma vitória na estreia. Ligando em vocês aqui em Rio Verde, Goiás. Olha só. É o Valdivino. O nosso amigo Reginaldo trabalha lá em Rio Verde, né? O grande Reginaldo. Gente boníssima. Trabalha numa rede grande de farmácias. Valdivino, se você quiser procurar o Reginaldo, vai até aquela grandona vermelha e você procura por Reginaldo. Ele trabalha em Rio Verde. Você tá sabendo que a CBN fechou com uma rede de farmácias aí, né? E você tá fazendo propaganda da concorrência. Eu não falei o nome de qual farmácia 11h32, já a gente volta com Guarani Ponte. CBN Esportes Campinas. Em 2024 teve muito grito de gol. Muito obrigado, torcedor. Em 2025, contamos com você. Sempre ao lado do seu time de coração. A bola volta a rolar em janeiro. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 14 de janeiro de 2025. O Ministério da Previdência Social divulgou o valor de reajuste do INSS para aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. O teto dos benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte será de R$ 8.157 em 2025. Segundo o INSS, a correção de 4,77% equivale ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2024. Os segurados passarão a receber os benefícios corrigidos do dia 3 de fevereiro. As inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, foram prorrogadas até às 6 da tarde de sexta-feira. Esse prazo acabaria hoje. Estão sendo oferecidas 1.027 vagas para pessoas de todos os níveis de escolaridade, com remuneração inicial de até R$ 12.800. As oportunidades são os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico. Já as inscrições para o concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, serão reabertas na sexta-feira. A alteração no cronograma foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Os interessados terão até o dia 27 de janeiro para se inscrever. Além disso, as provas objetivas e discursiva, que seriam aplicadas em 23 de fevereiro, foram adiadas para o dia 30 de março. O concurso vai preencher 350 vagas de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 8.800. As oportunidades são para os cargos de analista administrativo e analista ambiental. Os negociadores do cessar-fogo em Gaza se reúnem hoje novamente no Catar. Uma autoridade palestina disse à BBC News que, pela primeira vez na guerra, delegações de Israel e do Hamas participam de conversas indiretas no mesmo prédio. Segundo ele, o grupo terrorista retirou a exigência de que as tropas israelenses saiam de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que um acordo está à beira de se concretizar. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Apresentação Júlio Nascimento. 11h36. Vamos atualizar informações dos times de Campinas. Amanhã começa a temporada 2025 para os times profissionais, né? A gente tem acompanhado aí a saga de Guarani Ponte na Copinha. Inclusive hoje tem 2 jogos, né? O Fábio já trouxe aí às 9h30. Infelizmente é quase o mesmo horário, né? 9h30 Guarani, né? 9h30 Guarani, Atlético Mineiro lá em Franca, e em Votuporanga às 9h45 tem Botafogo e Ponte Preta. Boa, então aí a nossa torcida para que a dupla campineira avance a terceira fase. Depois da terceira fase, oitavas de final. Então, tentar beliscar aí uma oitavas, quartas, seria muito legal, pelo menos aí pro futebol de Campinas, para dar moral para esses garotos em 2025. E só um recado, porque tem muitos clubes aqui da região que ficaram de fora, né? Só Ponte e Guarani passaram. A Inter caiu, Itapirense, Capivariano. Ontem nós acompanhamos aí o 15 de Piracicaba, tomou de 4 do Ceará. E é aquela questão, porque a Copinha ela é o torneio de base com mais visibilidade, né? Sim. A gente tem Campeonato Paulista Sub-20, a gente tem outros torneios que são realizados, brasileiros. Libertadores até. Até mais no foco estadual, tem alguns campeonatos que são organizados em outras cidades, festivais e tudo mais. Então não é porque um time foi eliminado antes da terceira, das oitavas, das quartas, que ninguém serve. Tem que ter muita calma para analisar um jogador quando a gente fala de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Questão de gramado, questão de horário, questão de intervalo entre uma partida e outra. Você vê, o Palmeiras jogou ontem, né? Ontem à noite. Joga amanhã, ou seja, tem um dia de descanso. E a maioria dos profissionais de educação física que trabalham com o futebol, eles falam que o problema não é o dia seguinte. 24 horas depois, 48 horas depois que o corpo começa a dar sinais de cansaço de uma atividade muito intensa. Então é preciso ter calma, é preciso ter um pouco de responsabilidade na avaliação desses jogadores para entender que um ou outro pode ser útil no time principal. No caso do 15, que vai jogar a Série A2, a Itapirense Série A3, o Capivariano, a Série A2 do Campeonato Paulista, a Inter, que vai jogar Paulistão, e quem sabe depois aí a Série D do Campeonato Brasileiro. Então temos que ter muita calma quando o assunto é Copinha. E esse é um dos motivos que eu também acho que a Copinha não é boa. Essa questão da avaliação de um jogador num torneio tão longo, mas com intervalo curto entre um jogo e outro, onde um jogador, um atleta, às vezes não consegue mostrar todo o seu potencial. Você gostou? Gostei, acho que foi uma análise profunda e importante sobre o verdadeiro significado das categorias de base. Antônio, parabéns. Obrigado. Vamos lá então trabalhar agora para falar do profissional. Tá bom. Como é que vai chegar esse Guarani para a estreia contra o Pantera? Diferente, hein? Perfeito. É um outro Guarani. Aquele Guarani de 2024, último colocado na Série B, rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, vai ser um time diferente, um time versão 2025. É um time que agrada nos nomes do torcedor? Não. Não agrada. Não é. Mas a gente tem que aguardar. O que eu disse da Copinha, a gente precisa aguardar também o Campeonato Paulista e todos esses jogadores que o Guarani contratou, que são jogadores jovens e muitos são desconhecidos. Já diria ele Carlos, saudoso ele Carlos, o certo é o que dá certo. Exato. E tem um negócio que os clubes às vezes têm dificuldade em contratar e que não é fácil, que é a chamada liga. Se não der liga, ninguém serve. E é o seguinte, o Guarani anunciou ontem mais 3 jogadores, né? Os atacantes Rafael Bilu, formado na base do Corinthians, o último clube foi o CRB, e o Luiz Miguel. Detalhe pro Luiz Miguel, hein? Assinou vínculo com o Guarani até o fim do Campeonato Paulista, começou no Paulista de Jundiaí, é o do Mineiro, né? Sim. O rapaz que pegou carona com o Mineiro, pegou o táxi, e o Mineiro mandou o áudio lá na Bandeirantes e disse que ele estava levando mais um reforço do Guarani. Só que o Luiz Miguel tem contrato até o fim do Campeonato Paulista. Ele veio do futebol português. Além desses atletas, né, desses atacantes, o Guarani também anunciou a chegada do zagueiro Rafael Rodrigues. Ele pertencia ao Confiança. O Guarani adquiriu uma porcentagem do atleta, porém, o último clube do Rafael foi o Botafogo de Ribeirão Preto, do nosso grande amigo Luiz Augusto. Luiz Augusto é repórter lá da CBN Ribeirão e ele acompanhou de perto o zagueiro Rafael Rodrigues. Ele foi bem? Ele foi mal? Luiz Augusto traz um panorama e uma análise do desempenho do novo zagueiro do Guarani. Bom dia, Luiz.
Fala, Lupe, bom dia para você, para os amigos da CBN Campinas e também a todos os ouvintes. Bom, o Rafael foi uma das últimas contratações feitas pelo Botafogo na janela de transferências do meio do ano passado. E aí o Toninho Cecílio foi até o mercado da Série C, que era o mais próximo que tinha naquele momento da Série B, para buscar um jogador que estivesse em atividade, porque precisava chegar e já jogar pelo Botafogo na Série B do Brasileiro. Então a escolha foi pelo Rafael, zagueiro jovem de 25 anos de idade, que chegou ao Botafogo vindo por empréstimo do Confiança até o final da temporada. Até pelas poucas opções na defesa, o Rafael, desde que chegou, já virou um titular com o técnico Márcio Zanardi. E posso contar para você que ele foi o menor dos problemas do sistema defensivo do Botafogo, que deu muito trabalho no ano passado. O Botafogo tomou muitos gols e até por isso se viu em situação delicada na segunda divisão do Nacional, brigando para não cair até as últimas rodadas. Mas o Rafael foi o mais regular, ou que menos errou nesses jogos em que ele esteve em campo. Foram 11 partidas pelo Botafogo na Série B, com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E na reta final da competição, o Botafogo sinalizava com a possibilidade de comprar o Rafael em definitivo. Tinha essa cláusula em contrato, o empréstimo não poderia ser renovado e o Botafogo, se quisesse continuar com o Rafael, teria que comprar o jogador em definitivo. E parecia que chegaria nesse acordo, mas depois do final da Série B e de uma reunião feita pela diretoria e também com a comissão técnica, com Márcio Zanardi, veio a opção por ter um elenco mais experiente, com jogadores mais cascudos agora para 2025. E o Zanardi também enxergou uma necessidade, que ele precisava de zagueiros mais construtores, que participassem com mais qualidade na saída de bola lá de trás. E realmente o Botafogo no ano passado tomou muitos gols de saídas erradas. Até um desses gols foi com uma saída errada do próprio Rafael. Por isso que entendi o Botafogo que precisava de jogadores mais experientes e com mais qualidade com a bola nos pés para sair jogando lá de trás. O Rafael foi um zagueiro que se mostrou muito firme, muito forte, bom na bola aérea, mas nesse ponto de saída com os pés deixou um pouco a desejar. Faz boas coberturas, tem boa velocidade, mas o principal ponto que ele mostrou aqui que precisa melhorar é essa parte da saída melhor com os pés, tendo mais técnica para isso. Não foi uma passagem brilhante, mas foi uma passagem ok. Tá, ok. Grande Luiz Augusto, hein? Acompanha de perto o dia a dia lá do Botafogo de Ribeirão Preto. Só para informar, o Rafael, zagueiro, que foi o último contratado, já está regularizado, fica à disposição do Maurício Souza. Só passar aqui os jogadores que já estão aptos e regularizados no BID: Alan Santos, o Gabriel Mesquita, o Isaac, o Caio Melo, o Giva, volante, também já foi regularizado. O João Vitor, que não é aquele, é o que veio do Bragantino, também já foi regularizado. Matheus Sarará também já foi regularizado. Natan Camargo, o Matheus Regis pode jogar, tá com o nome no BID. O Renan Bernabé, que nem foi anunciado ainda, né, mas já tá regularizado. O Justin, lateral direito, também já tá regularizado. O Anderson Leite, contrato renovado. O Luiz Miguel, atacante, já tá no BID. O Rafael Bilu também. E como eu disse, o Rafael. Quem resta ser apresentado? O Bernabé, que eu ainda não entendi o porquê que ele não foi anunciado ainda, porque já tá no BID, isso deve acontecer hoje. O Samuel não foi regularizado, o atacante, né, que fez muito sucesso no Vitória, né, fez uma boa passagem no Vitória, tava no futebol do Japão. E o Daniel Henrique, que é um volante do Monte Azul, né, que esse também ainda não foi anunciado. Quem também não foi regularizado é o Emerson Júnior, goleiro, não achei aqui no BID. Então, se ele não for regularizado até hoje, provavelmente não fica à disposição para a estreia contra o Botafogo. 7h30 da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani versão 2025. Tô curioso para ver como vai ser a montagem do Guarani, né? O time titular, principalmente, qual vai ser a estratégia do Maurício Souza. Eu acho que um ponto aí, Carlão, para se pensar é que é um time jovem, que é até um oposto do que é a Ponte, né? A Ponte é um time, em termos de reforços, mais experiente, né? Quase todos os reforços na casa dos 30 anos, e o Guarani não, apostando na juventude. E no Maurício Souza, que é especialista, né, em trabalhar com jogadores
mais novos, tanto que trabalhou na base do Flamengo, do Vasco, foi campeão sub-23 agora de aspirantes com o Bragantino e chega com esse perfil, com essa missão também. Olha, Júlio, expectativa / preocupação, porque é claro que é uma receita você adotar, né, esta tática ou esta dinâmica de trabalho com uma molecada. É uma característica do Maurício Souza, né, que se destacou nas categorias de base por grandes clubes, campeão agora aqui no Bragantino, só que agora é um profissional. Profissional num clube que tem uma exigência, né? A gente sabe da cobrança que existe no Guarani, que tem uma torcida presente, uma torcida que cobre, uma torcida que exige um futebol vistoso, entendendo o momento que o clube atravessa. Mas a torcida do Guarani, ela é exigente também neste aspecto. O porquê preocupado? A gente tem falado aqui, né, sobre os famosos 12 pontos, né? Essa pontuação mágica que garante a equipe na Série A1 do Paulista e dos jogos vencíveis do Guarani dentro do Brinco de Ouro. Quer queira ou quer não, este jogo contra o Botafogo, respeitando toda a tradição do Pantera, que hoje está num patamar acima dos nossos clubes aqui, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um jogo que o Guarani já entra com a obrigação da vitória. E isso mesmo sendo uma primeira rodada, mas eu acho que já tem que incutir na cabeça do atleta que é uma decisão de campeonato, porque não vai ser fácil chegar aos 12 pontos. E o Guarani num processo de formação, num processo tumultuado em virtude do que aconteceu em 2024 e com garotos, né? Com garotos vestindo uma camisa pesada, eles chegam cercados de responsabilidade. Então, por isso, a expectativa / preocupação. Agora, se o Guarani vencer e der esse famoso encaixe, nós já tivemos isso aqui em Campinas, no Guarani, notadamente, com o Vadão em 2009. O Guarani montou um time em uma semana, que era uma outra situação, ok? Mas montou um time em uma semana que deu um acesso e que começou quase com 100% de aproveitamento até a 7ª rodada da Série B. Né? E, então isso é um exemplo de que de repente não é que é o mal feito, né? Mas o trabalho tumultuado como está sendo do Guarani pode dar certo, como pode dar errado também, mas a gente fica aí na parte otimista da coisa, em chegar à situação com o copo cheio para que o Guarani tenha aí uma boa estreia, um jogo difícil contra um Botafogo, que vem com jogadores experientes, vem aí com Gabriel Risso, vem aí com Jonathan Cafu, né? Jogadores experientes e que vão querer complicar a vida do Guarani, mas é aquela coisa, Júlia, a expectativa, né, de que façam um 2025 diferente, mas uma preocupação em virtude desta cobrança em cima de um time de garotos e num campeonato tão complicado como é o Campeonato Paulista. Mas o natural, né, Júlio, é que aconteça justamente um tempo, requer um tempo para esse time entrosar, né? Eu sei que a torcida não vai ter muita paciência no começo, trazendo da... E o campeonato não deixa, né, Fábio? Então da temporada passada também. Tem jeito. O tempo que o Guarani tem, ele não é o suficiente pra espera. E a torcida está na Primeiro jogo bronca contra o pelo Botafogo, se não rebaixamento. ganhar, já E lá na sábado frente já vai pode pra complicar. Limeira, pô. Sim. São 2 confrontos diretos. E esse time vai precisar de entrosamento. Entrosamento só você consegue jogando, tendo mais experiência, os jogadores ali, mais convivência também. Eu acho que justamente isso vai pegar no Guarani agora. Como você disse, o Guarani é um time de jovens, né? Diferentemente da Ponte Preta, que contratou também mais de 15 jogadores. Mas a Ponte tem uns caras mais tarimbados ali também. É bom requer um pouco de paciência pro torcedor bugrino, principalmente nessa primeira rodada, né? Quem que é o cara do time do Guarani, assim? Seria o Isaac? Matheus Regis. Matheus Regis. Eu acho que o Matheus existe ele tem potencial para se tornar, realmente. Eu ainda acredito no futebol do Matheus, mas num primeiro momento eu acho que o Isaac chega com essa responsabilidade, até pelo 2024 dele, né? Ele não foi um protagonista, sequer foi um titular no Mirassol. Ele sempre jogou bem com a camisa do Mas Guarani. o Mozart sempre colocava o Isaac ali como uma peça importante para segurar um resultado, para virar um jogo de repente. E no Guarani, o Isaac realmente ele tem essa, né? Ele demonstra muita confiança com a camisa do Guarani. Talvez o clube, o Isaac já é rodado, já passou por Vasco, cria do Grêmio, Mirassol e tal, mas no Guarani é onde ele conseguiu mostrar um grande futebol até aqui. Mas se você for pegar por retrospecto e números individual de cada atleta na última temporada, É, difícil. não tem. Eu falei o Isaac em virtude do que ele já Não apresentou no Guarani, né? E por um acesso no Mirassol. Mas é um jogador também que não sei se ele tem essa tarimba pra segurar a responsabilidade de ser um protagonista no Guarani. 11h51, na volta, informações da Ponte.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E beleza, vamos lá para informar os resultados da Superliga Feminina. Ontem tivemos 2 jogos, hein? 2 grandes jogos. Na verdade, foram jogos fáceis, no caso, para o Vôlei Bauru, que venceu o Pinheiros por 3-0, e o Minas, que venceu o Mackenzie por 3-0 também. Superliga Masculina, hoje começa a 13ª rodada. O São José encara o SESI, o Suzano encara o Guarulhos e o Praia Clube enfrenta o Joinville. A rodada tem mais jogos amanhã, inclusive com o compromisso do Vôlei Renata, que vai até Santa Catarina enfrentar o Blumenau às 6 horas da noite. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Onze 53, falamos do Guarani, a Ponte também nos ajustes finais para a estreia no Paulistão, Lupe. Depois de um período em Bragança Paulista, né, a Ponte Preta viaja até Novo Horizonte, porque amanhã a Macaca estreia contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. E assim como eu disse no bloco e no quadro do Guarani, né, no noticiário do Bugre, uma Ponte também totalmente diferente da Ponte Preta, que foi rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro. Uma reformulação gigante. Na Ponte, apenas um atleta ainda não foi regularizado, que é justamente o Vicente Concha, chileno. Nem foi anunciado ainda oficialmente. Todos os outros atletas contratados já estão regularizados. O Diogo Silva, goleiro, o Vitor Andrade, atacante, o Serginho, que é meia, o Rodrigo Souza, que é volante, o Arthur, lateral esquerdo, o Simon, zagueiro, o Bruno Lopes, atacante, o Lucas Cândido, volante, o Pacheco, lateral direito, o Jean Dias, que chega pro ataque, o Léo Oliveira, que era Léo Índio, volante, o Maguinho, lateral direito, o Johnny Lucas, volante, o Dudu, que também atua no meio-campo, o Danley, atacante, o Pedro Vilhena, que é meia, e o Danilo Barcelos, lateral esquerdo. Há um tempo atrás, um ouvinte perguntou sobre o período, o tempo de contrato desses atletas que a Ponte Preta estava contratando para 2025. Eu não me lembro o nome do ouvinte, mas eu tenho certeza que ele está ouvindo e agora eu posso trazer essa informação com mais segurança. De todos os atletas contratados, 2 têm vínculo até o fim do Campeonato Paulista. São eles, o Pedro Vilhena, que é meia, ele tem contrato até março de 25, veio do São Paulo, empréstimo, estava no Sport, e o Dudu, volante, que vem por empréstimo do Vitória, ele tem contrato até abril de 2025. Todos os outros com contrato até o fim da temporada ou até mesmo para 2026. Júlio, o time que o técnico Alberto Valentim, outro estreante na Ponte Preta, vai colocar em campo, não tenho ideia, amigo. Eu acho que é assim, a Ponte, ela é um time
com mais novidades do que o Guarani, né? Porque o Guarani tem o Emerson Barbosa, lateral, Márcio Silva, o Anderson Leite, até mesmo os jogadores que estão voltando. No caso da Ponte, é uma configuração, ao que parece, bastante nova. Talvez, assim, das caras mais conhecidas, além do Elvis, o Emerson. Um zagueiro ali que vai atuar, no lado do Simon, provavelmente. Né? E o Emerson no meio-campo, eu não descarto a manutenção dele no time titular. Até pelo que o Lupe disse, em algum jogo treino. Ele tava na foto do lado ali do jogador do Taubaté. A Ponte perdeu pro Taubaté. Tem moral. E ao lado do quarteto de arbitragem. Então, ou seja, o cara, o Coroa vai resumir. Não, mas a gente se apega. A gente vai conjecturando, né? Então, de repente, igual quando a gente tá conjecturando a equipe que vai entrar em campo, aí um determinado jogador dá entrevista coletiva. A gente fala, ele vai pro jogo, Sim. né? Normalmente ele vai pro jogo. Olha, Júlio, você disse, né, sobre jogadores conhecidos, né, porque foi uma das queixas do próprio presidente Marco Antônio Eberlin ano passado. Alguns jogadores novatos não aguentaram a pressão, não suportaram a pressão, por isso é uma tônica da Ponte, né, as contratações deste ano. Os jogadores conhecidos, jogadores mais rodados, por um lado eu acho positivo, claro, os jogadores que conseguem administrar uma pressão, pega o Danilo, pega Arthur, pega o próprio Diogo Silva, o Elvis já está aí também, são jogadores que suportam. Agora, o futebol de hoje, ele requer muita velocidade, muita dinâmica, rapidez, principalmente em jogos em casa, em que os adversários, tirando os grandes, eles costumam jogar atrás da linha da bola, então você precisa furar um bloqueio, precisa daquele jogador com um pouco mais de drible, né, de balanço, do 1 contra 1, e por isso a necessidade também da juventude. Se o Alberto Valentim conseguir, né, emplacar com essa liga que a gente tem falado aí, a experiência com a juventude, né, extrair algo positivo deste grupo, eu acho que dá pra acreditar numa Ponte. Quando a gente fala uma Ponte forte, um Guarani forte, somar esses 12 pontos o mais rápido possível, porque essa é a prioridade. Por que isso? Que pessimismo as equipes o que eles fizeram em 2024, eles dão subsídio pra gente comentar. Então eu me apego muito ao que foi feito, ou pessimamente feito no ano passado, para tentar analisar alguma coisa para este ano. Por isso eu acho que a prioridade da Ponte, num primeiro momento, é escapar do rebaixamento, somando esses 12 pontos o mais rápido possível. Tá de acordo, Fábio Scheib? Tô de acordo, mas o Paulistão tem uma particularidade, né, que acaba no grupo, né, se o grupo não faz tantos pontos, como não jogam entre si, se os outros adversários não fizerem tantos pontos, esse time que acaba conseguindo até sair do rebaixamento, ganha como brinde, entre aspas, uma classificação à segunda fase também, como foi o caso da Ponte Preta ano passado. Se bem que a Ponte foi muito bem também. A Portuguesa, assim, né? Portuguesa, que evitou o rebaixamento e conseguiu se classificar com uma pontuação muito baixa, muito menor que dos outros grupos, mas como não tem confrontos diretos dentro do grupo, tem essa possibilidade, o que pode acontecer também neste ano. Mas eu também creio que a Ponte Preta vai... com essa junção de time um pouco mais experiente com o jovem também pode ajudar bastante a Ponte nessa retomada aí no trabalho do Valentim, que está começando agora. No grupo da Ponte, tirando o Palmeiras, né, que deve ficar com uma das vagas, tem o São Bernardo e o Velo. O Velo está reestreando no Campeonato Paulista, eu acho que requer um pouco mais de adaptação. O São Bernardo tem feito boas campanhas, né, nos últimos estaduais. Em termos de classificação, se tudo der certo, tal, eu acho que o São Bernardo, achismo, tá, gente? Eu acho que o São Bernardo é o adversário da Ponte para brigar por uma das vagas. Muito bem. Ponto final aqui do nosso CBN Rapidinho, Esportes. o Scheib falou do regulamento. A gente só não pode deixar aqui de registrar que o regulamento também, às vezes, os clubes já chegam lá, já tá tudo certo, mas não conseguem opinar, né? Por conta da mudança. Sim. Aí quando termina a primeira fase, um clube que tem tantos pontos a mais do que um que tem menos pontos na segunda colocação de outro grupo começa a reclamar. Mas tá todo mundo deu ok quando o regulamento foi colocado na mesa. 4 horas tem Arena, amanhã a gente volta às 11 com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz.